tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre anime, mais especificamente a tag de 5 melhores animes shonen. Quem me marcou foi o Matheus do All Blue, mas é uma tag que foi criada pelo pessoal do Senpai TV, eles chamaram de Desafio Senpai TV, então tem o link deles aqui na descrição, tanto do Matheus quanto do pessoal do Senpai TV. E como eu sei que meu canal dialoga bastante com a galera que vê anime, mas não necessariamente é super fã, eu acho que é legal explicar o que é shonen. Shonen, na verdade, é uma das demografias usadas pra venda de mangás e, consequentemente, dos animes que adaptam esses mangás. Porque essas histórias existem em formatos pra todos os públicos, então eles segmentam pra galera comprar já a revista certa pra si mesma. E uma dessas demografias é o shonen. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois explicando o que é cada uma delas, mas shonen é o nome que seria dado às histórias que são direcionadas a um público de garotos jovens, né? Shonen quer dizer isso, é menino. E não é porque a coisa é direcionada a um público que as outras pessoas não podem gostar. Eu, por exemplo, a maior parte dos animes que eu assisto ou entram na demografia shonen ou na seinen, mas só pra explicar então que o shonen na verdade é uma das demografias mais populares e a maior parte das histórias que chegam aqui ao ocidente são dessa demografia. Por exemplo, Dragon Ball, Rurouni Kenshin, Naruto, Bleach, Boku no Hero Academia, One Piece. Muitas das histórias que se popularizam por aqui são de shonen, então boa parte do que a galera entende por anime é dessa demografia. Pra esse desafio eles especificaram, né, que tem que ser aquele anime com ação. E aí existem shonens que não são de ação muito especificamente, mas eu decidi manter aquele shonen classicão assim na minha lista. Nem todos vão se encaixar 100% nisso, mas alguns mais parados assim eu já deixei de fora, apesar de serem direcionados a essa demografia. Por exemplo, Shigatsu wa Kimi no Uso é um anime muito legal que é de demografia shonen, se eu não me engano, mas ele é um anime romântico, então eu deixei de fora dessa lista. E eu queria dizer que é muito difícil escolher só 5. Tem muitos que fizeram parte da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, então fazer essa lista foi bastante difícil, eu tive que deixar vários de fora. Mas vamos lá. O primeiro de todos, lembrando que essa lista não é por ordem de importância, tá? É só uma ordem aleatória que eu coloquei. É Naruto, ou Naruto, como você quiser chamar. Não tinha como deixar de fora, porque Naruto foi uma das coisas que me trouxe pra vida otaku na adolescência. Eu já tinha visto vários animes na televisão, eu acompanhava Inuyasha, que eu já gostava muito, eu já tava lá louca do Inuyasha. Já tinha visto Dragon Ball, Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai X, mas Naruto foi o primeiro anime desses shonens gigantões que eu comecei a assistir depois que eu comecei a frequentar eventos de anime. Eu lembro até o primeiro evento de anime que eu fui, que tinha um standzinho assim com uma placa: a cada música de Naruto que vocês pedem, um filhote de panda morre. Eu fiquei encucada, eu não tinha começado a ver Naruto ainda, e eu pensei, nossa, é popular mesmo, né? Vou ver qual é. E foi com Naruto que eu descobri o mundo dos fansubs, que era um universo que eu ainda não tinha entrado. Eu tinha, lógico, visto alguns filmes legendados de Inuyasha e coisas assim, mas normalmente eu via os animes na TV, então eu descobri todo um mundo novo a partir de Naruto. Pra quem nunca assistiu, brevemente, o que é Naruto? É a história dos ninjas ali da Vila da Folha, principalmente do Naruto, que é uma criança que logo quando ele era bebezinho, recém-nascido, colocaram dentro dele essa força que é da raposa de 9 caudas. E ele cresceu todo estigmatizado na vila dele por causa disso. E o Naruto, ele se forma como um ninja e ele quer se tornar Hokage, que é tipo o líder dos ninjas ali da Vila da Folha. Mas por que Naruto é legal? Ele tem todo esse formato aí do quero ser o melhor, o protagonista energético e tudo mais, que é super clássico de shonen, mas o que eu mais gosto de Naruto, na verdade, são os personagens ao redor. Eu acho que eles são super carismáticos, os outros ninjas, e tem algumas das cenas de anime que eu lembro com mais carinho, principalmente do Narutinho, né, a fase antes do Naruto Shippuden, que você tem o Exame Chunin, que eu acho que é um arco muito legal, tem lutas memoráveis, como a luta do Lee contra o Gaara, que até hoje é uma das lutas que eu mais gosto em anime na história. Tem vários personagens que têm dilemas mesmo e passaram por infâncias terríveis, e você vê o sofrimento deles. Então Naruto até hoje é um anime que eu gosto muito, que eu admiro muito. Eu parei de ver quando começaram aqueles fillers absurdos de 2 anos antes do lançamento do Naruto Shippuden. Eu acho que eu já contei essa história aqui no canal, mas aí quando tava pra acabar o mangá, eu peguei e reli o mangá do zero, tudo, absolutamente tudo, então eu sei toda a história, só que eu não assisti o Naruto Shippuden. Pelo menos assim, o Shippuden ele é considerado oficialmente um outro anime, então o anime que eu tô recomendando aqui é o Narutinho clássico. Eu sei que tem gente que prefere o Shippuden, mas minha recomendação aqui é o Narutinho. E já que eu falei do Exame Chunin de Naruto, esse arco teve aí uma inspiração no Exame Hunter de Hunter x Hunter, que é outro anime da lista, e é engraçado porque Naruto tá lá na minha adolescência, muitos anos atrás, mas Hunter x Hunter foi um anime que eu vi agora, recentemente. Tem até um vídeo no canal de eu falando que eu me arrependo de não ter visto antes. Como já tem um vídeo falando de tudo que eu gosto em Hunter x Hunter, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, só uma sinopse rapidinha. É a história de um menino chamado Gon, que quer se tornar um Hunter, que é caçador, né? O Hunter, na verdade, não é simplesmente um caçador de animais, ele pode caçar animais, mas ele pode ser um assassino de aluguel. É basicamente um cidadão de elite ali da sociedade, que tem mais capacidade de luta e de desvendar problemas do que os outros. E o que eu mais gosto em Hunter x
Hunter é que ele costuma ser mais complexo em vários dos conflitos deles. Os personagens, mesmo os vilões, têm motivações muito legais e você acaba comprando às vezes algumas coisas deles. E o anime ele vai fazendo você se afeiçoar aos personagens tão aos pouquinhos que você nem percebe quando você tá assim totalmente investido. Eu gosto de lembrar que eu não sou uma pessoa que reage muito quando eu assisto as coisas. Teve uma época que a gente tentou lançar react de episódios de Game of Thrones e todo mundo achava que eu odiava o episódio porque eu ficava quieta o tempo todo. Mas com Hunter x Hunter teve um episódio que um simples soco na cara, tudo bem, foi um soco que foi muito esperado, mas um simples soco na cara me fez levantar da cadeira e gritar de tanta empolgação, porque eu tava muito investida. Então esse é o poder desse anime, por isso que ele tá aqui na minha lista de recomendações. Essa lista provavelmente vai ser parecida com a de várias outras pessoas, porque eu acho que todo mundo quis focar nos shonens mais porrada, nos shonens mais longos, os que acabaram vindo pro Brasil. Então eu vou colocar um aqui que pode ser um pouco diferente, mas também pode ser contestado por algumas pessoas. E esse anime é Durarara. Por que eu falei que ele pode ser contestado por algumas pessoas? Porque tem gente que acredita que ele seja seinen. E é um pouco difícil porque assim, Durarara é um anime que é inspirado em uma light novel, mas depois foi lançado um mangá. E esse mangá foi publicado na Gangan Fantasy, que é uma revista de demografia shonen. Então assim, se a adaptação da história em mangá é considerada shonen, eu acredito que a história do anime também seja considerada shonen. Mas digam aí nos comentários o que vocês acham, se é shonen, se é seinen, mas o que é esse Durarara, enfim. Ele, pelo menos no começo, parece ser a história de um menino chamado Ryugamine Mikado, que se muda ali pra região de Ikebukuro, que fica em Tóquio, e começa a viver lá, estudar por lá e tudo mais. Mas eu acho que muito mais do que a história do Mikado, Durarara é a história de Ikebukuro. É uma história em que parece que o bairro ganha vida, e você tem personagens muito mais importantes que o Mikado, por exemplo, a Celt, que é um Dullahan, né? E ela que dá nome ao anime. Dullahan seria o cavaleiro sem cabeça, né? E ela é um cavaleiro sem cabeça, ela não tem a cabeça dela e fica procurando e tudo mais. E é isso que eu gosto de Durarara, porque ele tem alguns elementos de fantasia, por exemplo, ter um Dullahan ali no meio, mas também tem vários elementos sem magia e mais pé no chão, que às vezes são levados ao absurdo, por exemplo, guerras de gangues, esse tipo de coisa. E tem vários personagens incríveis, interessantíssimos. Eu curto muito Durarara, é um anime que é fácil de achar porque ele é mais recente. A primeira temporada acho que é lá de 2010 ou 2011, é um pouco mais velha, mas lá pra 2015 eles fizeram a segunda e aí terminaram mesmo a história. Enfim, é um anime que eu recomendo muito, principalmente eu acho que a primeira temporada é a minha preferida de todas, mas tudo vale muito a pena assistir. Ah, e outra coisa muito legal de Durarara é que, como eu falei, é a vida do bairro ali. E eles representam o bairro muito igual à vida real. Você tem os viadutos, tudo igualzinho, as lojas são iguaizinhas. Eu fiz um vídeo quando eu fui lá pro Japão, em Ikebukuro, filmando alguns dos lugares que aparecem em Durarara. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, porque é realmente muito parecido. O quarto item da nossa lista é Death Note. Tem gente que fala também que Death Note na verdade é um seinen, mas gente, é um shonen. Death Note foi publicado o mangá na Shonen Jump, que é o maior nome aí, o nome mais famoso de revista shonen que a gente tem. Então eu acho que às vezes as pessoas querem dizer que o anime é seinen pra dizer que elas são muito maduras pra assistir shonen, sabe? Mas os shonens podem muito bem ter temas mais maduros e ter abordagens mais maduras, e eu acho que esse é o caso de Death Note. Ele é um shonen que não é só porradaria, mas ele tem vários elementos de shonen sim. E se você nunca assistiu, sobre o que é Death Note? É a história de um garoto chamado Yagami Light, né? Yagami Raito, que acha um caderno que na verdade pertence aos deuses da morte. E nesse caderno, qualquer pessoa que você escrever o nome vai morrer. Normalmente de um ataque cardíaco, mas você pode especificar. Tem várias regras. E esse menino pega esse caderno e ele decide que ele vai se tornar o deus do novo mundo. Ele vai simplesmente matar todos os criminosos, vai criar uma nova ordem mundial e tudo mais. Só que alguém logo se coloca como um rival, que é um detetive chamado L, que nunca mostrou o rosto pra ninguém. E o L começa a investigar esse assassino aí, né, que é a identidade que o Light assumiu, que é o Kira. E a grande graça de Death Note é o embate entre esses dois intelectos. E eu acho que se o mangá já é excelente, o anime consegue trazer coisas a mais incríveis pra Death Note. Porque ele tem uma trilha sonora maravilhosa, ele tem uma direção que faz com que a movimentação das cenas sempre torne tudo muito mais dramático e enfatize as emoções mesmo daqueles momentos. Até a primeira abertura ali de Death Note, eu acredito que é uma das aberturas mais importantes, assim, mais relevantes que a gente tem de animes aí dos anos 2000. Se você for ver, veja o anime ou leia o mangá, não veja o filme da Netflix de Death Note, porque ele é muito horroroso. Tem um vídeo da minha crítica aqui, se vocês quiserem ver, e tem até um outro que eu comparo ele com a obra original. Último item na nossa lista, eu não podia deixar de fora esse anime, que é um dos meus preferidos, e é um dos que eu considero os melhores, assim, shonens que eu assisti, que é Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu amo Fullmetal Alchemist e gosto das duas versões de anime que foram feitas a partir do mangá. Amo o mangá também. Eu acho que a Hiro Murakawa é genial, mas eu acredito que pra entender a completude do que é o mangá, o Brotherhood seja a melhor adaptação. Eu até fiz um vídeo sobre isso, que vai estar linkado aqui na descrição, de por onde começar Fullmetal. Eu acho que você deve começar ou pelo mangá ou pelo anime do Brotherhood. Apesar
apesar de eu gostar mais do começo do anime de 2003, eu acho que ele, a partir ali da metade, ele fica muito maluco. E o Brotherhood, ele começa corrido, não começa super bem, mas depois ele cresce e ele se mantém consistente até o final. E o final é muito incrível, é realmente uma adaptação digna do mangá. Caso você não saiba o que é Fullmetal Alchemist, dois irmãos que treinam alquimia, um dia a mãe deles morre e eles tentam usar a alquimia pra reviver a mãe. Dá terrivelmente errado, um deles perde o corpo e aí tem que ter a alma fixada em uma armadura vazia, e o outro irmão perde uma perna e um braço nessa brincadeira. E aí toda a história de Fullmetal Alchemist é a jornada dos dois tentando recuperar os próprios corpos, tentando descobrir por que isso aconteceu, como eles podem reverter, será que é a pedra filosofal, e aí tem o governo também que tá envolvido, o que vai acontecer nisso tudo. Mas pra mim, além dessa premissa que é muito boa, Fullmetal Alchemist é muito especial porque ele consegue trazer todas as emoções em uma história só. Ele consegue alternar cenas de ação muito boas com cenas mais contemplativas e também alternar momentos dramáticos, tristes pra caramba, com momentos de comédia que você gargalha, é muito engraçado. A Hiro Murakawa tem um jeito ali que ela consegue fazer essa transição de um jeito muito suave. É impressionante como no mesmo capítulo você tem todas as emoções, sabe? E eu acho que o Brotherhood traduz bastante isso. Tem gente que curte mais os shonens de porrada muito gigantescos assim, e Fullmetal tem combates grandes, mas não chegam aos pés, assim, em questão de magnitude, eu acho, de combates como tem mais pra frente em Dragon Ball Z, em Naruto, aqueles combates que você tem poderes imensos. Você tem combates muito bons, mas eles normalmente são em escalas um pouco menores. Isso não torna eles piores de jeito nenhum. Eu acho até que eu prefiro essas escalas menores. Essa foi a minha lista dos 5 animes shonen. Eu queria colocar muito mais, porque eu acho que eu tive que tirar muita coisa que eu gosto, mas eu queria que você deixasse aí nos comentários a sua lista. Diz aí, quais são os 5 melhores de todos os tempos pra você. Pode até passar dos 5 que eu deixo, vai nos comentários, não existem regras. Quer dizer, existem regras, não desrespeite o amiguinho, mas pode fazer sua lista. E tenho que desafiar mais 2 canais no final dessa tag, e eu odeio fazer isso porque eu nunca sei quem já fez, porque eu demorei 1000 anos por fazer, mas eu vou falar 2 canais aqui, caso eles já tenham feito, por favor desconsiderem. Caso não tenham feito ainda, vão lá nos comentários deles pra dizer: a Mikan marcou vocês no desafio. E os 2 canais são o VideoQuest e o Bunka Pop. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!